Olá, seja muito bem-vindo a essa última aula do curso Visão Panorâmica das Escrituras. Que bom que você chegou até aqui, que Deus possa continuar abençoando grandemente a sua vida. Bom, eu não vou fazer um resumo breve sobre a nossa última aula, porque a nossa última aula foi bem extensa e, se você reparou, né, eu fui bem repetitivo em várias falas, várias frases, eu repeti bastante a ideia da questão do Espírito Santo, mas na verdade foi meio que proposital para que você entendesse como era a ação do Espírito Santo, né, que nós vimos na última aula, que, né, nós vimos com calma que eram em 3 formas. Então, espero que você tenha entendido e que você cada vez mais entenda o papel e principalmente que possamos também entender o privilégio de termos o dom do Espírito Santo habitando em nós, que nós recebemos em nosso batismo. Bom, hoje é para encerrar esse curso, a última aula, vamos falar sobre o último ponto, tá? Nós falamos sobre tudo o que era importante relacionados à história e à doutrina. E na aula de hoje eu quero fazer um resumo da história da igreja, rapidamente, que vai do ano 33 depois de Cristo, quando Jesus se ascendeu aos céus, até o ano 100, né, até quando o último apóstolo estava vivo na terra. Então, estou na página 57, então vamos encerrar esse curso. Então vamos ver então um breve relato sobre um resumo da história aí nesses últimos aproximados aí desses anos, né, que a igreja começou no ano 33, ok? Então você tem aí as lacunas vermelhas que você precisa preencher na sua apostila. Então vamos lá. Depois que o reino de Deus foi estabelecido e a igreja de Cristo foi edificada na cidade de Jerusalém, os apóstolos deram continuidade à estratégia deixada pelo Senhor Jesus. Assim, a partir do ano 33 depois de Cristo, o livro de Atos nos ajuda a conhecer o nascimento da igreja e a expansão, né, como esse evangelho se espalhou pelo vasto Império Romano. Até que por volta do ano 62 depois de Cristo, o apóstolo Paulo fez esse registro surpreendente. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo. Então, com o passar dos anos, o evangelho foi se espalhando pelo mundo e mais pessoas foram conhecendo sobre o evangelho e mais pessoas foram acrescentadas ao reino de Deus e na igreja que Cristo edificou, né, como nós já vimos. Agora, nesse estudo, nós vamos resumir a história da igreja que Cristo edificou, começando com a estratégia de Jesus, até as viagens do apóstolo Paulo, até a morte do João, que foi o último apóstolo vivo, né? Ele morreu lá por volta do ano 96. E assim, termina o período cristão em termos de escrituras sagradas. Então, nós vamos fazer um resumo em questão de escrituras, em questão de livros, tá bom? Então, esse é o resumo que nós vamos fazer inicialmente. Mas, para que a gente possa chegar nesse ponto, onde nós vamos falar dos livros que foram escritos no Novo Testamento, a gente precisa entender como tudo isso aconteceu. Isso aconteceu a partir da estratégia que foi deixada por Jesus lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Então, esse é o ponto A, tá? Então, em Atos 1:8 diz assim, eu já coloquei o versículo aqui para nós analisarmos. Diz assim, mas vocês, lembra que ele está tendo essa conversa somente com os apóstolos, tá? Então, ele está dando essa ordem para os apóstolos, tá? Então, vamos lá. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
Então essa foi a estratégia de Jesus para que o evangelho pudesse se espalhar e alcançar todo mundo. Primeiro ponto, você pode preencher aí as partes vermelhas. Primeiro ponto, então, eles deveriam começar na cidade de Jerusalém. Lembra, em Jerusalém, eles receberam a promessa do Espírito Santo. Em Jerusalém foi onde começou o ministério dos apóstolos em Atos 2, quando o Pedro se levanta em Atos 2, prega o evangelho e quase 3.000 pessoas foram acrescentadas ao reino de Deus. Depois, o evangelho alcançaria não só a cidade de Jerusalém, mas todo o estado da Judéia. Né? Então, o evangelho começaria a se espalhar, a sair da cidade de Jerusalém e começaria a espalhar pelas outras cidades que ficavam dentro do estado da Judéia. E depois, nós vimos, lembram do exemplo de Filipe? Então, Filipe foi para Samaria, depois João e Pedro foram para Samaria, porque os samaritanos aceitaram o evangelho. Então, depois, isso vai incluir a região de Samaria. Começou na cidade de Jerusalém, foi por toda a província ali da Judéia, chegou em Samaria o evangelho cresceu, se frutificou, e no final, né, quando você chegar no livro de Atos, capítulo 28, lá no final de Atos, você vai ver que o evangelho vai alcançar Roma, vai chegar até Roma quando Paulo chega em Roma. Então, o evangelho vai alcançar os confins da terra, vai alcançar todas as partes do mundo, né? Mas Jesus aqui está falando, quando ele fala nos confins da terra, ele fala em Atos 28, quando o evangelho vai chegar lá no epicentro do Império Romano, quando o evangelho vai chegar até os confins da terra para eles, era até Roma. O evangelho também não só chegou em Roma, mas nós sabemos que o evangelho se expandiu e se espalhou por todo o mundo, até chegar hoje, até você, e você ter o privilégio de conhecer esse evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Tá bom? Então essa foi a estratégia que Jesus passou. Você pode ver isso em Marcos 16, nós já lemos várias vezes o texto de Marcos, tá? Por isso eu não coloquei aqui, quando Jesus disse para os apóstolos, e essa ação também vale para nós, no sentido de, ele falou, ó, vão pelo mundo, pregam o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Né? Então, essa era a ordem para que o evangelho pudesse alcançar todos os povos da terra. Lembra a última promessa que Deus fez ao patriarca Abraão, de que todas as nações do mundo seriam abençoadas? Então, para que isso aconteça, né, o evangelho precisa ser espalhado, para que mais e mais pessoas conheçam o evangelho de Cristo e se convertam a Cristo Jesus. Ok? Então, essa foi a estratégia que foi deixada por Jesus. Então eu coloquei um mapinha aqui para você ter uma noção geográfica de como aconteceu toda a situação. Então esse é o mapa da Palestina na época de Jesus. Então Israel na época de Jesus, né? Então você tem aqui a Galileia, né? Então onde Jesus aqui cresceu, Cafarnaum, né? Nazaré, Jesus cresceu em Nazaré, Cafarnaum, onde foi o quartel-general de Jesus, ele passou a maior parte do seu ministério vindo para Cafarnaum, o Mar da Galileia, onde aconteceu várias histórias incríveis, né? Entre Jesus e os apóstolos. Então, toda essa região foi aonde aconteceu o ministério de Jesus, tá bom? Então, a ordem de Jesus era, fiquem em Jerusalém, aqui, Atos 1:8. Comece em Jerusalém. Depois, a palavra de Deus iria se espalhar pela Judéia, região da Judéia, nas cidades vizinhas, alcançaria Samaria, que ficava logo acima, e depois a palavra de Deus se espalharia para o mundo inteiro, até os confins da terra. Então, o mundo inteiro ia ter a oportunidade de conhecer o Evangelho de Cristo. Então, esse é o mapa de como era Israel nos dias de hoje, tá bom? Então, para que você possa identificar como era os territórios, né, na época de Jesus. Então, para você ter uma noção. Bom, o segundo ponto, eu coloquei ali, tá a letra A, mas na verdade aqui era para estar a letra B, me perdoe. Então, aqui, letra
B. As viagens missionárias do apóstolo Paulo. Paulo foi um homem missionário, viajou por todo o mundo antigo para levar a palavra de Deus, para pregar a Deus. E ele fez 4 viagens missionárias, conforme você pode ler, né, no livro de Atos. Então, conforme você vai lendo no livro de Atos, você vai ver, né, essas viagens que Paulo faz, quem vai com ele nessas viagens, quem é que o acompanha nessas viagens, né, e você vai conhecer as histórias, né, que Paulo passou nas cidades que ele passava, pregava o evangelho, as dificuldades que ele passou. Então são histórias incríveis, né, de Paulo que perseverou aí para que a palavra de Deus pudesse alcançar tantos corações aí, tanto na Ásia, como na grande parte da Europa ali também. Ele chegou a levar o evangelho. Então vamos lá. Então a partir de Atos 13, você vai ver então a história de Paulo e a história das viagens missionárias. Então, a primeira viagem missionária aconteceu aproximadamente nos anos 46 a 48, está registrado em Atos a partir do capítulo 13 e 14, e essa viagem missionária vai dar início das igrejas na Galácia, né, onde hoje fica ali aproximadamente a Turquia, né? Então, ali onde é a Ásia Menor, então ali foi onde ele começou o início do seu ministério. A segunda viagem missionária aconteceu aproximadamente nos anos 49 a 52. Você vai ver essa segunda viagem missionária a partir de Atos 15 até Atos 18, versículo 22. E nessa segunda viagem missionária que Paulo fez, ele vai dar início às igrejas de Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. Então, igrejas importantíssimas nessas regiões. A terceira viagem missionária de Paulo, ele acontece no ano 53 a 58, ok? E você vai ler essa história dessa terceira viagem missionária dos capítulos 18 até o capítulo 21. E o propósito dessa viagem Paulo vai visitar e fortalecer várias igrejas, né? Principalmente igrejas que ele começou o trabalho. Então, essa é a terceira viagem missionária. A quarta viagem foi uma viagem de Paulo como prisioneiro, né? Isso vai acontecer lá no final do livro de Atos, tá? A gente coloca aqui nas classificações como suas viagens missionárias, porque lá em Roma ele vai ter a oportunidade de pregar o reino de Deus. Então, é uma viagem missionária. Ele foi para Roma, um lugar que ele ainda não tinha ido, e ele levou a palavra de Deus lá. Então, ele foi como prisioneiro por volta do ano 58 a 60, aproximadamente, né? Paulo é levado para Roma, preso, aonde ele fica à disposição do Estado por 2 anos. E ele lá fala que ele conseguiu alugar uma casa, quando você lê lá no final de Atos 28, e ele pode receber os irmãos, e ele pregava o reino. Então, essas são as 4 importantes viagens que Paulo fez durante a sua vida, tá? Então você começa a ler isso aí a partir de Atos 13 e vai até o final do livro de Atos. Você vai ver essas histórias do apóstolo Paulo, né, a respeito de como ele começou esses trabalhos, né, da igreja do Senhor. Então, esse é a letra B, tá? Eu já falei aqui que eu errei aqui, não é letra A, letra B. Então, esse é o ponto B sobre o resumo das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Bom, eu coloquei um mapinha aqui só para a gente entender um pouco das cartas que Paulo escreveu. Tá? Isso é um estudo, né, aonde pode ter sido o local aonde ele escreveu essas cartas. Então, vamos lá. Ó. Em Antioquia, na cidade aqui de Antioquia, alguns estudiosos acreditam que aqui ele escreveu a carta aos Gálatas, né, ao povo da Galácia aqui, né? Então aqui ficava algumas cidades da Galácia, né, onde Paulo evangelizou inicialmente. Então alguns acreditam que na cidade de Antioquia, Paulo tem escrito o livro, né, a carta aos Gálatas. Alguns acreditam que na cidade de Éfeso,
quando Paulo esteve em Éfeso, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. Quando ele esteve em Coríntios, né, a cidade de Corinto fica aqui onde está localizado no mapa, ele escreveu o 1º e 2º Tessalonicenses e o livro de Romanos. Então, alguns acreditam que quando ele esteve em Corinto, ele escreveu essas cartas. Já lá na Macedônia, tá, quando ele esteve aqui na Macedônia, né, onde ficava aqui a Grécia, ele escreveu 2º Coríntios, 1º Timóteo e provavelmente tenha escrito Tito, né, quando esteve na Macedônia. Quando ele esteve em Roma, tá? Quando ele esteve na cidade de Roma, alguns estudiosos acreditam que ele tem escrito Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemão e 2º Timóteo. Hebreus, né, a gente não consegue, como Hebreus é uma carta que o autor não se identifica, nós não sabemos quem é o autor de Hebreus. Alguns acreditam que foi Paulo, outros acreditam que foi outra pessoa, né? Tem uma série de pessoas, né, que podem ter escrevido o livro de Hebreus, mas alguns acreditam que Paulo escreveu Hebreus quando esteve em Roma, né? Então, não se sabe realmente quem escreveu Hebreus, tá? Então, se você quiser tirar Hebreus da lista aqui, fique à vontade. Mas esse é os locais onde Paulo esteve, onde ele teve as suas cartas escritas. Então, grande parte dos livros do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo, ok? Então, isso é uma foto aí para você identificar. E eu coloquei aqui, tá, um gráfico para você entender a linha do tempo do livro de Atos, tá? Então, em Atos 2, a gente já passou por lá, houve os judeus, os primeiros judeus a serem convertidos, a entrarem no reino. Em Atos 8, você vai ver uma perseguição que estava assolando a igreja, principalmente Paulo estava perseguindo a igreja, quando ele ainda era fariseu, quando ele ainda era perseguidor da igreja, e a igreja teve que se dispersar, sair de Jerusalém. Então, os irmãos começaram a pregar fora de Jerusalém, depois que houve essa perseguição do apóstolo Paulo, né, quando ele perseguia a igreja. Então as pessoas, né, os cristãos saíam de Jerusalém e pregavam a palavra por todo lugar por onde eles iam. Já em Atos 10, já conversamos sobre Atos 10, a gente vai ver a conversão dos gentios, né, o exemplo de Cornélio, o primeiro gentio a entrar na igreja, né, eles são coparticipantes das mesmas promessas, como já falamos. Então a gente vai ver os gentios entrarem na igreja. Já em Atos 13, nós vamos ver então as primeiras viagens missionárias do apóstolo Paulo e as cidades por quais ele passou e pregou o evangelho, né, as igrejas que foram edificadas, começaram o trabalho a partir do trabalho missionário de Paulo. Em Atos 28, né, então, na verdade, aqui também tem as cartas que Paulo escreveu no decorrer das suas viagens. E em Atos 28, nós vamos ver o fim do livro da história de Atos, que é o fim dos relatos escritos sobre a igreja. E aí a gente consegue identificar Paulo no final do livro, em Roma, numa casa alugada, pregando o evangelho. Mas a gente não pode se esquecer das próprias palavras de Paulo, como nós já vimos em Colossenses 1,6, que diz que por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo. Então, com o passar dos anos, o evangelho foi crescendo, foi frutificando, foi dando frutos, mais e mais pessoas foram conhecendo a palavra de Deus. Tá bom? Então, esse foi o ponto B que nós começamos e nós terminamos agora. Vamos falar um pouco sobre a literatura, a atividade literária da igreja no primeiro século. Então vamos para a letra C, vamos falar dessa a intensa atividade literária da igreja. Então, a atividade literária, ou seja, os escritos, né, os livros do Novo Testamento, foram escritos, começaram a ser escritos aproximadamente no ano 40 e foram até o ano 96 depois de Cristo. Tá bom? Então vamos conversar sobre essas atividades literárias. Então eu estou aí na página 57, você pode preencher essas lacunas vermelhas. Então, número 1. Possivelmente a epístola de Tiago seria a primeira por volta do ano 40 a 50 depois de Cristo, tá? Então essas são datas aproximadas, né, que eu trouxe para vocês de alguns estudiosos, ok? Então Tiago foi a primeira
carta, primeiro livro a ser escrito, aproximadamente no ano 40 a 50. Possivelmente, então colocando possivelmente, tá? Possivelmente o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito ao redor, né, aproximadamente no ano 50 depois de Cristo. 3. Ficou as aí, né? Na verdade é A, não tinha um S aí, tá? Desculpa. Então, tira esse S daqui. Há muita discussão sobre a data de Gálatas. Então, eu coloquei as duas datas que são propostas pelos estudiosos. Então, as propostas variam entre o ano 48 até o ano 58 depois de Cristo. Tá? Eu creio, né, eu acho que o livro tenha sido escrito lá por volta do ano 48. Mas eu coloquei as duas datas aí, que são duas datas que são bastante usadas aí por estudiosos, tá? Entre 48 ou 58, que foi escrito o livro de Gálatas. Número 4. As duas cartas aos Tessalonicenses foram escritos entre os anos 51 a 52 depois de Cristo. Número 5. As cartas de 1º e 2º Coríntios foram escritos lá por volta de 56 depois de Cristo. Ok? 6. A carta aos Romanos foi escrito lá por volta do ano 56 e 57. Tá? E, número 7, as cartas de prisão, as cartas da prisão, né, as cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, foram escritos por volta do ano de 62 depois de Cristo. Ok? Então, preenche esses vermelhos aí. Então, a gente vai ter mais 7 pontos agora na letra C ainda, né, falando sobre essa atividade literária do primeiro século. Número 8. O Evangelho de Mateus tem sido datado por alguns estudiosos aproximadamente lá no ano 70, tá? 70 depois de Cristo. 9. As cartas pastorais, que é 1º e 2º Timóteo e Tito, foram escritos aí aproximadamente entre os anos 63 a 65 depois de Cristo. 10. A carta aos Hebreus por volta do ano 65. 11. As duas epístolas do apóstolo Pedro foram datados aí, foram escritos entre os anos 63 a 67 depois de Cristo. A epístola de Judas por volta do ano 67. 13. O livro de Atos e o Evangelho de Lucas, escrito pelo mesmo autor por volta do ano 62 a 70. Então, Lucas escreveu seu Evangelho e também escreveu o livro de Atos. Tá? Número 14. Os 5 últimos livros da Bíblia, escritos pelo apóstolo João. Então, os últimos livros a serem escritos, aproximadamente lá no ano 96, entre 92 a 96, né? Então, outros colocam a data aí entre 85 até 96, tá? Então, o Evangelho de João, as epístolas de 1º, 2º e 3º João e o livro de Apocalipse, tá? Foram escritos aí. Então, a data que eu coloquei entre os anos 85 a 96, né? Acho que um pouquinho mais para frente, talvez ano 92 para frente, mas vamos jogar para 85, que tem muitos estudiosos que jogam os 5 últimos livros a partir do ano 85. Então, de 85 a 96, aproximadamente, foram escritos os 5 últimos livros da Bíblia pelo apóstolo João. Ok? Então, esse ponto C foi sobre a atividade literária do Novo Testamento. Então, a gente falou aí sobre esses livros que compõem o Novo Testamento. Ok? Bom, para nós encerrarmos, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o período cristão. Pergunta: quando será o fim? Então, uma pergunta aí que muitas pessoas fazem, uma pergunta que não sabemos a resposta, mas
vamos falar sobre um pouquinho sobre esse período cristão aí na página 58. Crendo ou não, acreditando ou não, gostando ou não, todos nós caminhamos para o fim. E esse dia chegará. Mas quando será o fim desse período? O período, então, da era cristã. Quando o período da era cristã vai acabar? Letra A, em termos de escrituras, em termos de escritas, o período cristão chegou ao fim com a morte de João, o último apóstolo, por volta do ano 96, quando ele escreveu os últimos livros bíblicos, Evangelho de João, 1º, 2º e 3º João e o Apocalipse. Então, em termos de escrituras, o período cristão chegou ao fim, tá? O período de literatura. Então, nós temos todos os livros aqui registrados, como já falamos desde a primeira aula, não precisamos de nenhum outro livro para complementar a palavra de Deus. Então, em termos de escrituras, acabou, tá? Então, após a morte do apóstolo João, os escritos foram completados. Vamos para a letra B. Vamos falar então em termos de promessas. O período cristão chegará ao fim com a volta de Cristo, agora que Deus já cumpriu a última promessa feita a Abraão e aos demais patriarcas. É só aguardar Jesus voltar. Jesus prometeu voltar e voltará. Ele disse isso em João 14. E desta vez, não para tirar pecados, e sim para trazer salvação para todos os que o aguardam. Conforme Hebreus 9, 27 e 28. Você pode ler. Esse dia da volta de Cristo, ninguém sabe quando será. Somente o Pai. Em Mateus 24, 36 fala isso. Mas o que acontecerá nesse dia pode ser explicado à luz de 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios, Mateus e Lucas e outras passagens bíblicas. Se você tem dúvidas sobre o que pode acontecer, né, um pouco nesse dia, né, na volta de Cristo, então eu coloquei essas passagens para que você possa ler na Bíblia, para que a palavra possa te trazer conforto e esperança, tá? Então, convido você a ler essas passagens para que você possa ter um pouco mais de esperança na volta de Cristo. Mas, em termos de promessa, só falta Cristo voltar, né, para que o período cristão termine. Hoje estamos vivendo no período cristão, no período em que nós seguimos a Cristo Jesus, ok? Então, em termos de promessas, só falta chegar à volta de Cristo. Mas, em termos da minha vida, então o período cristão pode chegar ao fim, para mim, então o período cristão pode chegar ao fim para mim, antes da volta de Cristo, com a minha morte. Então, nesse período, se Jesus não voltar enquanto eu estiver vivo, e eu morrer, então o período cristão acabou para mim, né? Porque aí vai ser decidido aonde eu vou passar a minha eternidade, né? Porque eu tive que escolher enquanto estive em vida. Então, se eu não escolhi Cristo em vida, não tem como eu escolhê-lo quando estiver morto. Enquanto ainda estou vivo, tenho a oportunidade de obedecer ao Evangelho para herdar a vida eterna. E quem já obedeceu precisa permanecer firme até o fim. Afinal, o próprio Salvador, Jesus, o Filho de Deus, afirmou em Marcos 16 e depois em Mateus: aquele que permanecer fiel até o fim, este será salvo. Então, nosso propósito é nos permanecermos firmes na palavra de Deus, ok? Então, o período cristão pode chegar ao fim para mim quando eu morrer, porque somente quando eu estou vivo eu tenho a oportunidade, debaixo desse período cristão, de obedecer ao Evangelho, ok? Então, esse é o convite que eu faço para você. Se você ainda não aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, não perca tempo, tá? Então, confesse Cristo como seu Senhor, vá até as águas e seja batizado no nome de Jesus, para receber o Espírito Santo e o perdão dos seus pecados. Então, conforme Romanos 8:1,
se alguém está em Cristo, não há condenação. Que as boas novas de Jesus possam tocar e mexer em nosso coração todos os dias, para que a gente sempre possa reafirmar esse compromisso com Cristo todos os dias. E se eu ainda não firmei essa aliança com Cristo, se eu ainda não aceitei o Cristo Jesus em minha vida, que eu possa aceitá-lo em minha vida como meu Senhor e Salvador. Obrigado por estar conosco, obrigado por estar comigo aí durante todo esse tempo. Que Deus possa ter abençoado grandemente a sua vida através desse estudo, que você possa ter aprendido um pouco mais a respeito da palavra de Deus e um pouco mais do Evangelho de Cristo Jesus. E se você ainda não tomou sua decisão, não perca tempo. E se você já tomou a sua decisão, permaneça firme até o fim. Que Deus continue abençoando grandemente sua vida, seus estudos. Nunca deixe de meditar e de estudar a palavra de Deus. Então, fique com Deus e até um próximo momento no qual estaremos juntos estudando a palavra de Deus. Então, meus amados alunos, que Deus os abençoe.